Ok. Bom, pessoal, como eu anunciei antes, eu vou entrar numa aula e vocês serão os meus companheiros, quem estiver assistindo aí, tá bom? Quem entrar no meio fica sabendo que é uma aula que eu tô dando aqui. Vamos lá. Oi, Gabi. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer direitinho essa coisa toda. Tô entrando no Zoom aqui, ligando o meu... Opa, gente. Aí. Join with video. Opa, ok. Bom, ela vai me deixar entrar agora daqui a pouco, a minha amiga lá de Salvador, Josi Barjão, que está dando um bate-papo com os alunos dela. Olá, Josi! Cadê? Deixa eu ver aqui, baixo o volume. Olá, pessoal. Eita. Josi, deixa eu entrar com áudio aqui, peraí, só um minutinho. Agora sim. Foi. Agora. A pegadinha, é a pegadinha. Ah, Pois é. amores, oi Christian, bem-vindo. Obrigado. Que alegria receber você aqui. Luciana conseguiu entrar, a gente estava com probleminha de internet, não sei se era internet ou se era o Zoom, congestionado, não sei. Aí eu demorei para conseguir acessar aqui e algumas Sim. pessoas tiveram dificuldade, por isso que eu pedi para você segurar um pouquinho. É o horário do rush. Tá todo mundo no Zoom. Tá todo mundo, sabadão à tarde. Então, gente, esse é Christian Durvort. Eu nunca sei falar seu nome até hoje. É difícil. É diferente. Durvort, é dois U's. É isso aí. Gente, Christian é um grande preparador de elenco. Eu te mandei para vocês lá, né, o link dos canais, dos filmes, né, que ele já trabalhou. Enfim, é uma grande referência para mim, para a Lili também, que vocês vão conhecer, algumas pessoas aqui já conhecem, né, que é da Segredo, eu e Lili somos a Segredo, e nós trabalhamos com o Christian. Na verdade, a gente fez um curso, eu fiz um curso com ele aqui, com a Lili também. Ele acho que já tinha feito alguma coisa com você em São Paulo, né, Christian? Sim. Eu acho. E depois, o Christian chamou a gente para fazer assistência de preparação de uma série chamada Destino Salvador, aqui em Salvador, e foi incrível, assim, foi um processo de muito aprendizado, e eu fiquei muito grata, porque eu estava ali aprendendo pra caramba e ainda estava ganhando. Como assistente, estava super feliz. E, assim, é um trabalho que eu admiro muito, o trabalho de Christian. Ele tem um método próprio, vocês vão entender um pouquinho como é. Acredito que vocês já leram lá, né? Os textos, os materiais que eu postei, enfim. E aí é isso. Aí eu vou abrir para Christian se apresentar, falar um pouquinho dele e falar um pouquinho do método dele. Depois a gente vai abrir para a gente bater um papo, perguntar. Beleza. Enfim. Beleza. Tá bom, Christian? Quando quiser, pode pegar a palavra. Bom, gente, é um prazer estar com vocês nessa tarde de sábado. Não sei como está o tempo aí, mas aqui em São Paulo está um pouquinho frio e a gente tem um céu bem coberto. É engraçado a gente estar junto, né? Ao mesmo tempo distante, estarmos juntos, cada um na sua casa, eu estou aqui no escritório e tal. E como a Josi falou, nós trabalhamos juntos numa série em Salvador. Eu gosto muito da cidade, gostaria de estar junto com vocês aí. Eu sou ator, eu tenho uma trajetória muito particular, porque eu fui construindo o caminho que eu achava interessante para mim. Eu tinha um desejo, eu tinha uma coisa que estava na minha cabeça, que eu estava buscando, que era um modo de estar em cena, né? Eu sempre gostei de escrever. Você vem lá no meu blog, gosto de contar histórias, é uma coisa que faz parte de mim. Eu acho que faz parte de todo ser humano contar história. Depende, né, independentemente de qual veículo você utiliza. A gente gosta, mesmo a gente encontra alguém por acaso furtivamente num ponto de ônibus, você começa a bater papo, e você começa a contar coisas da vida e comentar de uma coisa e outra. Essa necessidade de se comunicar, que a gente está sentindo tanto agora, faz parte da vida. Mas aí eu comecei a pensar sobre o próprio... Eu fui fazer teatro quando era garoto, e o teatro se revelou um grande meio de comunicação muito potente, assim, porque é ao vivo, presencial. As pessoas te veem, elas podem encostar, e você leva as pessoas para um lugar imaginário.
né? E esse lugar potente, para mim, eu sempre gosto de voltar para lá, para o teatro. Inicialmente, quando eu comecei a fazer teatro, a gente queria recriar o teatro, reinventar. Isso é muito importante falar hoje, porque a gente está se reinventando aqui, né? Estamos falando de audiovisual, estamos falando dessa crise toda. Enquanto a gente não sair de casa, enquanto a gente não puder se encontrar em grupos, a gente vai ter que achar um jeito diferente de fazer isso, né? E é um grande desafio, e eu acho bem interessante isso, eu gosto desse desafio de estar aqui com vocês. Tenho feito um trabalho com outros atores online. Mas aí no começo, para mim, quando eu era adolescente, né, porque eu tenho 56 anos, a Josi não falou, ela foi bem gentil comigo. Então toda época que a gente não tinha nada para fazer, um dia de chuva, a gente lia. Porque a televisão também era muito pobre de programação. Então você já tinha visto que a Sessão da Tarde umas 50 vezes, aquele filme. Aí você já fala assim, então pegar um livro. E os livros me acompanharam muito, me acompanham até hoje. E naquela época a gente tinha uma carência, porque estava no meio da ditadura, quando comecei a fazer teatro, estava no finalzinho dos anos 80, mas mesmo antes comecei a ler, então a gente tinha poucos livros em português sobre atuação. Eu estava tentando até lembrar quando saiu a primeira tradução do Stanislavski, né? Mas para mim, a minha grande referência, e eu sempre quis também buscar uma coisa pautada no Brasil, foi o Augusto Boal, que eu recomendo muito que vocês leiam. Eu recomendo muito que vocês dêem uma bisoiada, como a gente diz aqui em São Paulo, dá uma olhadinha, porque esse homem, ele estudou tanto o teatro europeu, né? Ele estudou Stanislavski e Brecht, basicamente o livro dele fala disso, fala de filósofos gregos, ele faz uma análise do que é, mas também tem um vasto trabalho desenvolvido no Brasil. E esse trabalho é muito importante porque depois, mais adiante, eu vim trabalhar com pessoas que não eram atores. E o cinema se faz de pontos de vista. O audiovisual se faz de muitos pontos de vista. É muito interessante olhar esse painel de vocês aqui, porque vocês são vários pontos de vista me vendo. No teatro a gente raras vezes consegue ver as pessoas te vendo, e aqui eu vejo a reação de vocês, eu reajo a isso, percebo, e é muito interessante isso. Isso mexe comigo. Então eu fui muito influenciado por ele no começo. Teve um outro autor que me chamou a atenção, que foi o Eugênio Kuznet, mas ele para mim era estrangeiro, falava de Stanislavski e tal, foi o primeiro interesse ali no Stanislavski. E aí depois eu fui trabalhar com teatro, circo, teatro mímica, dança. Eu comecei a querer entender, nessa ideia de recriar o teatro, também o que tinha a ver com o nosso país. E vocês, acho que a maioria de vocês estão em Salvador. Salvador, Nordeste, para mim é um encanto, porque tem muita música, tem muita dança, tem muita expressão legítima, que nasceu da terra ali. Aqui em São Paulo a gente tem menos, né? Então isso sempre me chamou a atenção, como a gente, enquanto brasileiro, a gente se comunica, e como a gente se expressa, né? Estou contando essa história para chegar no cinema, porque no cinema eu também busco isso. Às vezes eu olho, né, um teste, ou às vezes eu olho um filme e eu falo assim, olha, esse aqui está em versão dublada. Parece que a voz e o corpo não estão sincronizados. Ou na versão genérica, em que a gente percebe que a voz, assim, às vezes isso acontece infelizmente na televisão, a voz, o jeito da pessoa falar não corresponde exatamente ao que ela está fazendo. Parece uma coisa já preparada anteriormente, para poder agradar ou resolver a questão da cena. Acho que vocês assistem, eu admiro muitos atores que fazem novela, mas tem um defeito na própria novela, pela velocidade do que é feito, que você não pode apurar, detalhar, e encontrar, por exemplo, quando fazem uma novela regional, o sotaque, o molho, o jeito de falar. O Brasil é tão grande que cabe a Europa inteira aqui, exceto pela Rússia. Na Europa, cada 200 quilômetros, você tem outra língua, outro país, outra cultura. Então eu aqui em São Paulo sou um país, assim, nós falamos português por acaso, mas e eu acho muito lindo quando vou para outros lugares que eu aprendi muito aí em Salvador, um outro jeito de se expressar, né? Por acaso estou fazendo um filme que se passa em Salvador, estou na preparação de elenco de um filme que passa em Salvador, e tem alguns atores que moram no Rio, moram em São Paulo e que são de Salvador, e é muito engraçado porque eu ensaiei com cada um individualmente,
E aí, quando encontro, a gente absorve o sotaque onde a gente está, né? Então, principalmente atores. Então, a pessoa mora no Rio, ela começa a falar com sotaque carioca. Aí, pelas tantas, se põe junto com um ator daí, de Salvador, parece que liga a chavinha e muda. A pessoa já fala diferente, né? Eu mesmo me contendo, quando eu vou começar a ouvir vocês falarem, porque eu fiz o Capitães da Areia aí, convivi 6 meses com os meninos aí, e aí eu peguei o jeito de falar. É muito rápido para mim. Então, essas são umas coisas que eu acho interessante. Mas eu ia começar, eu também falo, tem um monte de história. Então, minha vida passou primeiro no teatro, buscando um teatro que eu gostaria de ver, um teatro que me representasse, enquanto pessoa que mora nesse lugar, nesse país, nesse tempo. E a gente pode aprofundar isso em outro momento, outro papo. E depois eu fui ao cinema, porque o cinema foi minha paixão. Eu cresci assistindo cinema, eu cresci assistindo televisão e às vezes no cinema, e eu me encantava, né, com aquilo ali. A tela grande, o movimento de câmera, os efeitos, a capacidade de levar a gente para outros lugares. Você quase sentia o cheiro daquele lugar, né? Se bem que o romance te leva mais longe ainda. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. E aí, quando eu comecei a fazer cinema, eu percebi que tudo que eu tinha aprendido no teatro poderia servir bastante no cinema. Eu fui um teatro chamado teatro físico. Fui aprender muito sobre como... fiz mímica, fiz circo, fiz dança, fiz música. Como é que isso chega-se no trabalho do ator? Como é que é esse lugar? Bom, o cinema, ele é muito mais, digamos, mecânico. Você tem, por exemplo, aqui, se eu sair um pouco, vocês me perdem. Então eu tenho que lembrar que estou em quadro. Se eu me afastar demais, talvez vocês não escutem minha voz. No teatro, eu compenso isso naturalmente. Se eu for me afastar, eu falo mais alto, daí vocês me veem, me entendem ainda. Enquanto no cinema, às vezes eu não posso. Ou às vezes se me afastar demais, a câmera me perde. Isso é uma das questões que cria uma certa contenção na gente. A gente fica preocupado com algo que não é natural para nós. A outra questão que vem ali é, no teatro, o ator e a atriz são os reis, são as rainhas daquilo tudo. A edição, o tempo, o ritmo, a própria verdade nasce dos atores, das atrizes, né? Pode ser que você entra no palco e diga, estamos em Roma, e as pessoas vão acreditar, mesmo sabendo que estão em Salvador. No cinema é muito mais difícil fazer isso. A gente se acostumou, se alguém fala estamos em Roma, você quer ver uma imagem de Roma. Você quer ver a imagem de Brasília, quer ver a imagem de São Paulo. Né? Existem poucos trabalhos, né? Vocês podem ver Dogville, do Lars von Trier, que ele faz isso num lugar abstrato. Ou alguns musicais em que é tudo em estúdio. Mas a maior parte dos filmes, a gente já acostumou, são bastante realistas, só se passam no lugar. E você quer acreditar naquilo. A verdade do que está acontecendo está em você, que está assistindo. Se você acredita naquilo, ele existe. Quando você não acredita, e hoje em dia com o touchscreen a gente passa o dedinho e tchau. E aí você muda de programa. Não acreditei naquilo, não me interessou, não me trouxe para dentro. Bom, quando eu dou aula, normalmente eu pergunto para os atores, eu faço algumas perguntas para meus alunos, o que é uma boa atriz, o que é um bom ator. Mas eu vou deixar isso de lado para vocês um pouquinho. Qual é a função do ator ou da atriz? Né? É uma boa pergunta, né? Me faço há 30 anos essa pergunta. Me faço há 30 anos essa mesma pergunta. Qual é a função? Né? Hoje em dia, a gente lidando com essas questões políticas que nos afetam a todos, a gente não pode dizer que não está nos afetando, questiona-se muito a função da cultura e da arte. Antes da pandemia, assim, eu tinha, a área de cinema, a Josi também, a Lili também, né, o pessoal, a gente ficou se questionando, porque esse governo atual cortou, ou impediu que acontecesse, realizasse
fosse liberada verbas que existem para audiovisual. Veio a pandemia, provou que audiovisual é muito necessário, só que agora a gente não pode produzir. As pessoas estão em casa, estão assistindo filmes, nós estamos produzindo, eu estou aqui produzindo com vocês. Então, qual seria a função da nossa arte? A gente percebe que, né, você começa a olhar o YouTube, você vê várias coisas interessantes. Aquela pergunta, eu estava me fazendo essa pergunta antes de começar a aula aqui, né, todos nós, de um certo modo, somos atores? Somos atrizes? Nesse momento? Quando é que você começa a ser atriz? Quando é que você começa a ser ator? Quando eu trabalhei aí em Capitães da Areia, os meninos, nenhum tinha feito nada em audiovisual. Fiz as mesmas perguntas para eles. Eles me acharam que era um louco. Mas tudo bem, isso é normal. E eu sei que aí na Bahia vocês têm o maior carinho por loucos. Aos Seixas que eu diga. E eu adoro isso. Assim, por isso que é um lugar muito artístico. Um lugar que tem muita arte. Eu não estava ironizando a boa terra aí, não. Estava realmente sendo sincero com isso. Então, Christian, oi. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, mas esse grupo aqui, a maioria é de Salvador, né? Tem muita gente aqui, tem muitos alunos da escola que eu dou aula de teatro, mas tem gente aqui que está na Áustria. Oi, mesmo? Olha só. Tem gente que está no Rio, Tayane está no Rio, né? Olha só. Tá no Rio, Deusa também no Rio. Olha só. E Camila, que tá em Rio Grande do Norte, né? Olha só. Então, tá vendo isso? Tá bem visto aqui. Que maravilha. Então, desculpa, eu vou ampliar, mas eu falei de Salvador porque eu tô falando com... Tem uma maioria ali. Mas a pergunta continua valendo. Quando é que a gente começa a ser ator? Será que ao fazer uma live eu sou um ator? Eu tô fazendo uma live aqui, ao mesmo tempo que tô falando com vocês, tô fazendo uma live. Alguém está perguntando, aberto? Não é aberto, não. A live... Será que eu estou sendo ator? O que é ser atriz? O que é ser ator? Será que essa pergunta... Será que é por isso que eu fico ansioso quando entro em cena? Será que quando alguém bota uma câmera na minha cara, ou quando eu vou entrar num palco, tem gente... Isso me dá um... Me dá um choque de eletricidade, assim. Será que é isso? Ou será que isso que me motiva a sair de casa e fazer um curso? Eu falei, não, eu estava pensando em fazer uma coisa mais séria da vida, de repente faço um curso de teatro e me apaixono por esse negócio. Eu fiquei pensando sobre isso, porque hoje em dia, né, tanta live, eu resisti muito a fazer uma coisa ao vivo. Né, eu tenho feito leituras dramáticas com amigos pelo Zoom, aula assim, mas ficar... live, como agora estou fazendo, isso aqui é um debut, é uma estreia para mim, eu tinha uma resistência. Não, engraçado, porque talvez essa questão entrasse para mim. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um preparador de elenco. O que é isso? A Josi contou agora há pouco. É uma função. E nessa função eu preciso fazer com que as pessoas, quer dizer, ajudar elas a se convencerem de que aquilo que elas estão fazendo interessa. E achar caminho junto com elas para fazer algo interessante, porque a câmera só se coloca diante de uma coisa interessante. Então, peraí, nem toda live é ator. Porque nem tudo que a gente faz aqui é interessante. Ou não? Essa é uma boa pergunta, bom critério. Eu já fiz peças de teatro em que tinha 10 pessoas na sala para assistir. E até fico feliz. Porque às vezes aquelas 10 pessoas eu conseguia manter a concentração delas e a atenção delas para aquilo que eu queria transmitir. Ao mesmo tempo já fiz espetáculo para 400 pessoas na sala. Né? O cinema tem essa capacidade de alcançar centenas de milhares de pessoas, e dependendo do tipo de filme, milhões de pessoas. Né? Tem trabalho meu que já deu a volta no mundo, já ganhou prêmio, nem sei quantos prêmios já ganhou, sabe? Tipo Cidade dos Homens, Cidade de Deus. Então o ator, para mim, a atriz, é aquela pessoa que se dispõe a sair do sua zona de conforto, do seu lugar cômodo, e ir para o drama, ir para o lugar de conflito, voluntariamente. Esse lugar onde a gente fica um pouco vulnerável.
né? Onde a gente está exposto. Há uns anos atrás, eu trabalhei com um grupo de youtubers. E são pessoas que são extremamente expostas. Eu estou falando de gente que tem 20 milhões de seguidores. E eles se sentiam bem fragilizados na aula. Porque muda alguma coisa. Muda alguma coisa. Porque a gente se dispõe a se relacionar com o que está em volta da gente. A relacionar com tudo. Deixar as coisas influenciarem você. Deixar aquelas coisas que, às vezes uma palavra, às vezes algo no texto, algo que te disseram, ela fica te habitando, ela fica mexendo dentro de você. Vai te dando comichão, vai te dando necessidade de falar, de dizer alguma coisa. Né? Nesse período atual, assim, é muito interessante, a gente tem muita informação chegando e estando de quarentena, né? Meus trabalhos pararam, então eu tenho muito tempo livre. E esses dias eu estava fazendo foi muito forte, a gente estava fazendo uma leitura dramática e eu vi um vídeo de uns garotos, rapazes, entregando cestas básicas na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo eles estavam rolando um tiroteio lá. E era muito dramático o que acontecia ali. Mexeu comigo, me deu uma crise de choro maior do que quando eu fiz Cidade de Deus ou de quando eu fazia algumas cenas, alguns trabalhos na Cidade dos Homens. E eu fico pensando, né? Às vezes eu pego, talvez eu peço as pessoas desse grupo aqui, me chamam, Cris, vai preparar um filme e tem uma cena como essa. A cena era muito forte. Um rapaz tentando segurar o outro falou assim, xingando a polícia, falou assim, para! Tirou a máscara, para, agora não posso perder você. Você entregou 200 cestas básicas. Esses caras mataram ele, mas vão matar você também. Então para agora, a gente precisa continuar. E a bala comendo. E uma câmera ali. E aí depois o vídeo continua com o rapaz na casa, falando, muito bem, né? Falando do governador, mas enfim. Aquele instante teve a capacidade de entrar em mim e me provocar algo que a gente chama de emoção. E fiquei abalado uns 2 dias com aquilo. Até porque eu vi naqueles 2 rapazes, eu vi muitas pessoas com quem eu já trabalhei, através deles, que já passaram por situação, já tive gente que, né, assim, a gente não vai falar, abrir o tema, mas, né, a gente sabe como é difícil essa vida. Daí você fala assim, puxa, a gente faz um filme, a gente chama as pessoas para serem atrizes, atores nisso aqui, e fala assim, essa é a situação, vocês vão lidar com isso. Então, quando você sai da sua zona de comodidade, zona de conforto, eu não sei, nem sei se é uma zona de conforto, mas se é uma zona de onde você está acostumado, e você resolve ir para o drama, você resolve ir para aquela cena. E ela foi escolhida, como eu contei agora. Eu contei essa história para vocês, ela foi escolhida. Então isso faz a diferença do que a gente está fazendo aqui. Aqui eu estou me comunicando. Aqui eu estou compartilhando com vocês experiências minhas. Ao mesmo tempo, quando estou ator, que eu estou fazendo uma personagem, também estou compartilhando experiências minhas de estar habitando uma proposta de uma vida que não é a minha, uma hipótese de vida que não é minha, mas que me influencia, que me deixa agir. E eu preciso, claro, me permitir agir desse jeito. Deixar as pessoas me verem desse jeito. Né? Então, quando a gente trabalhava aí com os meninos do Capitães da Areia, aí virava e mexia, um dos meninos parava, adolescentes, 14, 15 anos, 13. Eu lembro de um que passou, para agora, vamos fazer uma coisa, eu quero falar uma coisa. Eu falei, tá bom, parava o exercício, quero falar uma coisa. Eles estavam muito acostumados a fazer isso, foi muito legal. Agora que eu entendi que não é preciso só ter coragem, é preciso ter entrega. Agora, nenhuma entrega gratuita, essa é o que eu complementei ele, nenhuma entrega gratuita. Você precisa ter confiança, você precisa ter desejo de dizer algo. Isso que faz toda a diferença. Bom, gente, eu falei um monte. Isso também, desse jeito de falar, esse jeito de encaminhar as coisas, é o que eu chamo de método ator imaginário. É necessário ter um diálogo com você, com o que está dentro e com o que está fora, quer dizer, que você traz, que você absorve, vamos dizer que é o fora,
Apesar que a gente está cada um no seu quadrado aqui, cada um no seu quadradinho ali na minha tela, então vocês estão também dentro. Você absorve o que está ali, processa aquilo dentro de você e dá o resultado, ou a consequência, ou a ação que aquilo lá te provocou. Eu costumo dizer que não tem certo, não tem errado, eu trabalho com necessário e desnecessário. Eu procuro, se eu quero contar uma história coletivamente, dentro da minha função, eu sou diretor também, então trazer para as pessoas caminhamentos para que elas possam dar continuidade à história. Né? Não é procura diferenciar isso de efeito. É diferente de criar um efeito, que às vezes os atores criam, às vezes os diretores também pedem, criar um efeito para impressionar quem está vendo. Prefiro muito mais que você encontre algo em você que te influencie, que te habite, que te mobilize, que te motive a entregar. A se entregar para aquilo. A gente aprende muito atuando. A gente aprende muito. A gente está vivendo um filme de ficção científica, planetário, que talvez, sei lá, se a gente sobreviver a isso aqui tudo, porque não sei se é o fim, agora acho que tem um roteirista mesmo, né? Doidão, escrevendo esse bagulho pra gente, se a gente sobreviver à história dele, se a gente mudar de canal, não sei, então a gente vai contar essa história. E é muito louco que a arte já previa isso antes. Bom, gente, eu vou abrir perguntas para vocês. Vou deixar vocês falarem. Tá bom. Então, fiquem à vontade. A gente tem 3 minutos. Eita! A gente podia derrubar e voltar para as perguntas. O que é que você acha? Tá bom, Pode então. ser? Tá certo. Deixa eu só, acho que a gente tem 2 minutinhos, deixa eu só completar uma coisa que eu esqueci de falar, que é um grupo bem heterogêneo, assim, tem atores profissionais, tem não atores, assim, pessoas que nunca atuaram, né? São atores, entrou aqui já é ator. Entrou tem jovens atores que estão começando, enfim, é bem misto aqui, para você saber, assim, a turma é bem heterogênea mesmo, de idade, de experiência. Sim, eu tô vendo aqui, esse é ótimo. Esse é ótimo. Nos quadradinhos. Cada um ali. Então, vamos derrubar e a gente volta com o mesmo ID, tá bom? Tá bom, tá legal, beleza. Tá certo, então. Tá bom, então. Já é. Tá. Então, sai todo mundo. Eita. Bom, pessoal, vai entrar as perguntas aqui, então eu vou deixar vocês. Ficou até 14 pessoas. Obrigado por ter me acompanhado e beijo. Até mais. Sim, agora.